Como se tornar um vendedor indicado na Shopee? Primeiro ponto aqui, o que seria, né, um vendedor indicado na Shopee? O vendedor indicado é um programa de benefícios da Shopee para destacar os bons vendedores da plataforma. Então, quando você faz seu cadastro, quando você faz seu anúncio, você ganha um selo de indicado. Então aqui é um exemplo, né, de 3 anúncios, de 3 produtos, e esse primeiro produto é um produto que é indicado pela Shopee. Esse selo quem coloca é a própria Shopee. Então a Shopee escolhe os vendedores baseado no desempenho deles. Então não dá para você colocar esse selo. Quem coloca o selo é a Shopee, baseado no seu desempenho como vendedor. Então o seu anúncio, ele fica destacado dos demais anúncios com esse selo aqui, ó, indicado, que vai aparecer ali junto à foto, né, nos resultados de pesquisa. Legal. Quais são os benefícios de você se tornar um vendedor indicado? E depois eu vou falar quais são os critérios, como faz para você virar um vendedor indicado na Shopee. Os benefícios principais são os seguintes. O primeiro benefício é que você recebe esse selo de vendedor indicado. Então esse selo de vendedor indicado, ele é um benefício porque ele te destaca em relação aos outros vendedores. E automaticamente quando você tem o selo, você aumenta a sua credibilidade com o cliente. O cliente, ele se sente mais confiante, ele sente mais segurança de comprar de um vendedor que está sendo indicado, né, que está sendo recomendado pela Shopee, do que de um vendedor que não está com esse selo de indicado. Claro que se o cliente quiser comprar um produto que está sendo vendido por 2 vendedores nas mesmas condições, com o mesmo preço, com as mesmas condições de oferta, né, o cliente tende a preferir comprar do vendedor que está sendo indicado, tá? Um terceiro benefício aqui é que você ganha mais destaque e privilégios dentro do algoritmo. Então a Shopee, ela tende a te mostrar melhor posicionado, a Shopee, ela tende a destacar o seu anúncio em relação aos anúncios que não são indicados. Então você tem privilégios no algoritmo, você ganha mais destaque no algoritmo da Shopee. E um outro benefício aqui é que, consequentemente, por conta de tudo isso, você aumenta suas vendas. A própria Shopee fala oficialmente que quem é vendedor indicado aumenta as vendas. Você tem sim um aumento de vendas quando você tem esse selo de vendedor indicado. Então esses são os principais benefícios quando você vira vendedor indicado da Shopee. E como que faz para você se tornar um vendedor indicado, né? Aí tem alguns critérios que você tem que cumprir, né, para você ser um vendedor indicado. Então quais seriam esses critérios? O primeiro critério é que você tem que ter um cadastro de empresa, você tem que vender com o CNPJ. Quem vende com o CPF não consegue se tornar um vendedor indicado. Você tem que estar ativo no programa de frete grátis da Shopee. Se você estiver fora do programa de frete grátis, você não consegue ser um vendedor indicado na Shopee. Você não pode vender itens falsificados, o seu tempo de preparação tem que ser menor ou igual a um dia útil, ou seja, depois que é feito um pedido, você tem que despachar esse pedido no máximo em um dia útil. O tempo ativo da loja tem que ser maior que 90 dias. Então, se você criou a sua loja agora, ainda não deu 90 dias que a sua loja está criada, também não tem como você se tornar um vendedor indicado. Você tem que ter feito no mínimo 30 pedidos nos últimos 30 dias para você estar habilitado, né, a se tornar um vendedor indicado. A sua avaliação da loja tem que ser maior ou igual a 4.5. A sua taxa de resposta no chat tem que ser maior ou igual a 60%. Os compradores únicos nos últimos 30 dias tem que ser igual ou maior que 10. Então, por exemplo, pode ser que você tenha feito 30 vendas nos últimos 30 dias, né, que é o número mínimo de vendas que você tem que ter feito. Porém, nessas 30 vendas, as mesmas pessoas acabaram comprando várias vezes. As mesmas pessoas acabaram fazendo vários pedidos. Então, se nessas 30 vendas dos últimos 30 dias não tiver pelo menos 10 pessoas diferentes comprando os produtos, você também não vai ser habilitado. Então, é necessário que você tenha pelo menos 10 ou mais compradores únicos, né, comprando produtos nos últimos 30 dias. Você pode ter no máximo um ponto de penalidade na Shopee e a sua taxa de não envio, né, você não enviar os produtos, tem que ser menor ou igual a 2% dos produtos, tá? Então esses são os critérios que você tem que cumprir todos eles para que você seja um vendedor indicado na Shopee. E aí você cumprindo esses critérios, você se torna um vendedor indicado. Mas se você passa a descumprir os critérios depois que você se torna um vendedor indicado, você perde o selo. Então, uma vez que você se torna vendedor indicado, você tem que continuar com essas métricas favoráveis, porque se você tiver problema com qualquer uma dessas métricas, você vai perder esse selo de indicado, você vai deixar de ser um vendedor indicado. E aqui, nessa outra coluna, tem os critérios que fazem com que você perca o selo, que você saia do programa depois que você estiver no programa. Então, se por exemplo, se você sai do programa de frete grátis, você resolve que você não quer mais participar do programa de frete grátis Shopee, nesse caso, você vai deixar de ser um vendedor indicado. Ou você passa a vender produtos falsificados, ou o seu tempo de preparação, né, o seu tempo de despacho do pedido, ele fique maior do que 1.3 dia útil. Ou se você tem uma queda no número de pedidos mensais. Então, se nos últimos 30 dias você tiver menos que 15 pedidos, você também vai deixar de ser um vendedor indicado pela Shopee. Se a sua avaliação da loja for menor que 4.2, você também perde esse benefício. Se a sua taxa de resposta no chat for menor que 50%, se o número de compradores únicos nos últimos 30 dias for menor que 5, se você tiver 3 pontos ou mais de penalidade, você também deixa de ser um vendedor indicado, ou se a sua taxa de não envio for maior que
3%. Então qualquer um desses critérios que você atingir, você sai desse programa, desse benefício, né, de vendedor indicado na Shopee, beleza? Então cumprindo os critérios que eu citei aqui, você se torna um vendedor indicado, mas você tem que tomar cuidado porque dependendo ali você pode deixar de ser um vendedor indicado e deixar de ter os benefícios, né, que eu coloquei, porque quando você é um vendedor indicado, você tem vários benefícios, você tende sim a vender muito mais na Shopee, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!